Apocalipse de João, Apocalipse 1. Este livro contém a revelação de Jesus Cristo que ele recebeu de Deus para dar a conhecer aos seus servos. Trata-se de coisas que hão de acontecer brevemente e que Cristo deu a conhecer ao seu servo João por um anjo que lhe enviou. João atesta tudo quanto viu em relação à palavra e ao testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê este livro, e felizes os que ouvem estas palavras proféticas e guardam o que aqui está escrito, porque tudo isto há de acontecer em breve. Eu, João, dirijo-me às 7 igrejas da província da Ásia. Desejo-vos graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e ainda da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro dos ressuscitados, o soberano dos reis da terra. Cristo ama-nos e pela sua morte libertou-nos dos nossos pecados. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja dada a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens. Toda a gente o verá, até mesmo os que o mataram. Todos os povos da terra se lamentarão por Ele. Assim há de ser. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou João, vosso irmão, e participo convosco nas mesmas perseguições no reino de Deus e na perseverança por Jesus. Encontrava-me na ilha de Patmos por ter proclamado a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. O Espírito de Deus apoderou-se de mim no dia do Senhor, e eu ouvi atrás de mim uma voz forte, que parecia a voz de uma trombeta. Dizia assim: Escreve num livro aquilo que vais ver e manda-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem é que me falava, e ao voltar-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos castiçais estava alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés com uma túnica comprida e uma faixa dourada à volta do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram ardentes como o fogo. Os seus pés brilhavam como bronze fundido na fornalha, e a sua voz era como o ruído das grandes cascatas. Na sua mão direita tinha 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada de 2 gumes muito afiada, e o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs a sua mão direita em cima de mim e disse: Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que está vivo. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Eu tenho poder sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Escreve, pois, aquilo que viste, o que está a acontecer agora e o que vai acontecer mais tarde. O significado das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro é o seguinte: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são essas 7 igrejas. Apocalipse 2. Ao mensageiro da igreja de Éfeso escreve: Assim diz o que tem as 7 estrelas na mão direita, o que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço bem as tuas obras, os teus sacrifícios, e quanta paciência tens tido.
Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos. E sei que descobriste a sua mentira. Tens sido perseverante, tens sofrido por minha causa e não perdeste a coragem. Mas tenho uma coisa contra ti. É que já não tens amor como no princípio. Lembra-te, pois, de que alturas te deixaste cair. Arrepende-te e vive como vivias no princípio. De contrário, se não te arrependeres, virei ter contigo e hei de retirar o teu castiçal do seu lugar. No entanto, há uma coisa a teu favor. É que, como eu, também detestas aquilo que fazem os nicolaítas. Quem tem ouvidos para ouvir, preste atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas. Aos que vencerem, hei de dar-lhes a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao mensageiro da igreja de Esmirna escreve: assim fala aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu, mas ressuscitou. Eu sei que tens sido perseguido e que és pobre, mas na verdade és rico. Sei que aqueles que se dizem judeus têm espalhado calúnias contra ti. Eles não são judeus, mas sim uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que hás de sofrer. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão para serem postos à prova e hão de sofrer tribulações durante 10 dias. Mantém-te fiel, mesmo que seja preciso morrer, que eu te darei a coroa da vida eterna em recompensa. Quem tem ouvidos para ouvir, preste atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas. Os que vencerem não serão castigados com a segunda morte. Ao mensageiro da igreja de Pérgamo escreve: assim fala o que tem a espada de 2 gumes afiada. Eu sei que habitas onde está o trono de Satanás, mas mantens-te firmemente ligado ao meu nome e não renegaste a fé que tens em mim, mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí onde Satanás habita. Contudo, mesmo assim, tenho certas coisas contra ti. Há aí alguns que defendem a doutrina de Balaão, que dava conselhos a Balaque sobre o modo como devia levar os israelitas ao pecado, a comer as carnes sacrificadas aos falsos deuses e a praticar imoralidades. Além disso, há também no meio de vós alguns que seguem as ideias dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Caso contrário, vou aparecer aí brevemente e castigar esses pecadores com a espada da minha palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, preste atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas. Aos que vencerem, darei como prémio o maná escondido. Também lhes darei um seixo branco, no qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Ao mensageiro da igreja de Tiatira escreve: assim fala o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como uma chama ardente e os pés como bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o amor, a fé, o serviço e a paciência, e sei que ultimamente tens trabalhado mais do que antes. Mas não estou contente contigo por deixares andar Jezabel à vontade. Ela diz que é profetisa, o que é falso, pois engana os meus seguidores, ensinando-os a praticar a imoralidade e a comer da carne oferecida aos falsos deuses. Dá-lhe tempo para ver se ela se arrependia, mas não quer deixar a vida desonesta que leva. Vou castigá-la, mandando-lhe uma doença grave, e vou fazer com que sofram também os que cometem imoralidades com ela, a não ser que deixem essas más ações. Além disso, farei com que os seus filhos morram. Desta maneira, todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os corações dos homens e retribuo a cada um segundo o que fizer. Agora dirijo-me aos outros crentes que vivem em Tiatira.
e que não seguem esta falsa doutrina, nem andam metidos naquilo que chamam os mistérios de Satanás. Nada mais vos imponho como obrigação, pois basta que guardem bem o que têm até eu chegar. Àquele que vencer e seguir a minha vontade até ao fim, entregar-lhe-ei a autoridade sobre os povos. Governá-los-á com uma vara de ferro e parti-los-á em bocados como vasilhas de barro. Esta é a autoridade que recebi do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, preste atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3. Ao mensageiro da igreja de Sardes escreve: assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço bem as tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas a verdade é que estás morto. Sê vigilante e fortifica os que estão prestes a morrer, pois verifiquei que não és perfeito diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que ouviste e recebeste, guarda-o bem e arrepende-te. Se não estiveres atento, chegarei de repente como um ladrão, sem saber qual é a hora a que eu venho para te castigar. Mesmo assim, tens algumas pessoas em Sardes que não mancharam as vestes. Esses são dignos de se vestir de branco e de estar comigo. Os que vencerem hão de vestir-se de branco, e não apagarei os seus nomes do livro da vida, mas hei de proclamar o seu nome diante do meu Pai e dos anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, preste atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas. Ao mensageiro da igreja de Filadélfia escreve: assim fala aquele que é santo, que é verdadeiro, que possui a chave do rei David, aquele que abre e ninguém pode fechar, aquele que fecha e ninguém pode abrir. Eu bem conheço as tuas obras. Abri diante de ti uma porta que ninguém pode fechar, porque embora sejas fraco, conservaste a minha doutrina e não renegaste o meu nome. Vou enviar-te alguns daqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Eles dizem que são judeus, mas não o são, pois mentem. Vou obrigá-los a ir ter contigo e a prostrar-se aos teus pés, e perceberão que te amei, uma vez que te mantiveste fiel ao meu pedido de perseverança. Também te hei de proteger na hora da provação que brevemente vai cair sobre toda a humanidade, para pôr à prova os habitantes da terra. Eu vou chegar dentro em breve. Guarda com firmeza aquilo que adquiriste, para que ninguém te possa tirar a coroa da vitória. Aquele que vencer há de ser para mim como uma coluna no templo do meu Deus, de onde não pode sair mais. Hei de escrever nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que vai descer do céu de junto do meu Deus. Também hei de escrever nele o nome novo que eu tenho. Quem tem ouvidos para ouvir, preste atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas. Ao mensageiro da igreja de Laodiceia escreve: assim fala o Senhor, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço bem as tuas obras. Não és frio nem quente. Antes fosses uma coisa ou outra. Mas porque és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Tu dizes: sou rico, fiz fortuna, não tenho necessidade de nada. Mas não te dás conta de que és desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a que compres do meu ouro fino para seres rico, roupas brancas para te vestires e não te sentires envergonhado da tua nudez, e remédio para os olhos de modo a poderes ver. Aqueles que eu amo, corrijo-os com rigor. Sê, portanto, aplicado e arrepende-te. Olha que eu estou a bater à tua porta.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, janto com ele e ele comigo. Aqueles que vencerem hão de sentar-se comigo no meu trono, tal como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, preste atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 4. Depois tive a seguinte visão. Vi uma porta aberta no céu. A primeira voz que eu tinha ouvido era como a de uma trombeta, e dizia assim: Sobe até aqui. Vou mostrar-te o que vai acontecer a seguir. Imediatamente o Espírito se apoderou de mim. Vi então um trono no céu, e nele estava sentado alguém que tinha o aspecto brilhante de uma pedra preciosa, de jaspe e de sardónica. O trono estava rodeado de um arco-íris que brilhava como uma pedra de esmeralda. À volta do trono havia mais 24 tronos, e nestes tronos estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Havia 7 archotes ardentes que brilhavam diante do trono. São os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia como que um mar, límpido como cristal. No meio do trono e à sua volta havia 4 seres vivos, cheios de olhos, tanto por diante como por trás. O primeiro era semelhante a um leão. O segundo parecia-se com um touro novo. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de um homem. E o quarto era parecido a uma águia a voar. Cada um dos 4 tinha 6 asas e estavam cobertos de olhos por toda a parte, tanto por dentro como de fora. Cantam de dia e de noite, sem nunca parar. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os 4 seres vivos cantam hinos de glória, de louvor e ação de graças àquele que está sentado sobre o trono e que vive por todo sempre, os 24 anciãos caem por terra diante daquele que está sentado sobre o trono e prostram-se diante daquele que vive por todo sempre. Lançam as suas coroas aos pés do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois Tu criaste todas as coisas e foi por Tua vontade que elas existem e foram criadas. Apocalipse 5. Vi um livro em forma de rolo na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Estava escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com 7 selos. E vi um anjo poderoso que exclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de ver o que lá estava escrito. Então, um dos anciãos disse-me: Não chores. O leão da tribo de Judá e descendente do rei David alcançou a vitória e vai quebrar os 7 selos e abrir o livro. Depois, vi no meio do trono, dos 4 seres vivos e dos anciãos, um cordeiro que estava de pé e parecia que tinha sido sacrificado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por todo o mundo. O cordeiro aproximou-se daquele que estava sentado sobre o trono e tomou o livro da sua mão direita.
Quando o recebeu, os 4 seres vivos e os 24 anciãos caíram por terra diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de quebrar os selos, porque foste sacrificado e com o teu sangue resgataste para Deus gente de todas as tribos e de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Fizeste deles um reino de sacerdotes para servirem o nosso Deus, e eles hão de reinar sobre a terra. Na visão, ouvi a voz de um grande número de anjos. Eram aos milhares e milhares sem conta. Estavam à volta do trono, dos 4 seres vivos e dos anciãos, e cantavam com voz forte: O Cordeiro que foi sacrificado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, responder com todos os seres que ali existem: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder por todos os séculos dos séculos. Os 4 seres vivos respondiam: Amém! E os anciãos caíram por terra em adoração. Apocalipse 6. Na visão, quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, que mais parecia um trovão: Vem! Nisto vi um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco. Entregaram-lhe uma coroa e, vitorioso, saiu para continuar a vencer. Depois, o Cordeiro quebrou o 2º selo e ouvi o que dizia o 2º ser vivo: Vem! Depois apareceu um cavalo vermelho. O seu cavaleiro recebeu uma grande espada e foi-lhe dado o poder de tirar da terra a paz, para que os homens se matassem uns aos outros. Então o Cordeiro quebrou o 3º selo e ouviu o que dizia o 3º ser vivo: Vem! A seguir, apareceu um cavalo preto. O seu cavaleiro trazia uma balança na mão. E ouvi como que uma voz que vinha dos 4 seres vivos e que dizia: 1 quilo de trigo como salário de um dia, e 3 quilos de cevada como salário de um dia. Mas não estraguem o azeite nem o vinho. A seguir, o Cordeiro quebrou o 4º selo e ouviu o que o 4º ser vivo dizia: Vem! Depois apareceu um cavalo esverdeado. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o mundo dos mortos o acompanhava. Deram-lhes o domínio sobre a 4ª parte da terra, para exterminarem os homens pela espada, pela fome, pela doença e pelas feras. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar do incenso aqueles que tinham sido mortos por terem proclamado a mensagem de Deus e por terem sido fiéis ao seu testemunho. Eles exclamavam em voz alta: Até quando temos de esperar que faça justiça, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, pedindo contas do nosso sangue aos habitantes da terra? Cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes pedido que tivessem paciência por mais um pouco, até que se completasse o tempo em que os seus companheiros e irmãos deviam passar também pela morte. Na visão, quando o Cordeiro quebrou o 6º selo, deu-se um grande tremor de terra. O sol tornou-se preto como um pano de luto e a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra
como os figos ainda verdes caem da figueira quando a sacode um forte vendaval. O céu desapareceu como um pergaminho que se enrola. As montanhas e as ilhas foram arrancadas dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todos os escravos e os livres se esconderam nas cavernas e entre os rochedos das montanhas. Eles pediam às montanhas e aos rochedos: caiam sobre nós e escondam-nos longe do olhar daquele que está sentado sobre o trono e longe da ira do Cordeiro, porque chegou o dia terrível da sua ira, e quem lhes poderá resistir? Apocalipse 7. Depois disto, vi 4 anjos de pé, cada um num dos 4 cantos da terra, que seguravam os 4 ventos da terra, para não soprarem sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. Vi um outro anjo, que apareceu do lado de onde nasce o sol, e tinha na mão o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz muito forte para os 4 anjos a quem Deus tinha dado o poder de fazer mal à terra e ao mar. Não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, antes de marcarmos com um selo a fronte dos que seguem o nosso Deus. E ouvi o número dos que foram marcados na fronte. Eram 144.000, e de todas as tribos de Israel. 12.000 da tribo de Judá, 12.000 da tribo de Ruben, 12.000 da tribo de Gad, 12.000 da tribo de Asser, 12.000 da tribo de Neftali, 12.000 da tribo de Manassés, 12.000 da tribo de Simeão, 12.000 da tribo de Levi, 12.000 da tribo de Issacar, 12.000 da tribo de Zabulão, 12.000 da tribo de José e 12.000 da tribo de Benjamim. Em seguida, vi uma tal multidão impossível de contar. Eram de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, vestidos de branco, diante do trono e diante do Cordeiro, e tinham ramos de palmeira nas mãos. Diziam com voz muito forte: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam de pé à volta do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostraram-se por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus por todo sempre. Amém. Um dos anciãos perguntou-me: esta gente vestida de branco, quem são eles e de onde vieram? Eu respondi-lhe: Senhor, tu bem sabes. Então disse-me: são aqueles que passaram pela grande perseguição e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. Por isso é que estão diante do trono de Deus e servem a Deus de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono protegê-los-á como uma tenda. Nunca mais terão fome nem sede. O sol e o calor nunca mais lhes farão mal, porque o Cordeiro, que está no trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes das águas da vida. Deus enxugará para sempre as lágrimas dos seus olhos. Apocalipse 8. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, fez-se no céu silêncio durante cerca de meia hora. Depois vi os 7 anjos que estão de pé diante de Deus receberem 7 trombetas. Um outro anjo veio colocar-se diante do altar com um incensário de ouro. Deram-lhe muito incenso para o oferecer, juntamente com as orações de todos os santos,
sobre o altar de ouro que se encontra diante do trono. E pela mão do anjo subiu diante de Deus o fumo do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou no incensário, encheu-o de brasas que tirou do altar e lançou-o para a terra. Nisto houve trovões e estrondos, relâmpagos e um terremoto. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se então para as tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Nisto produziram-se granizo e fogo à mistura com sangue, que foram lançados sobre a terra. 1/3 parte da terra e de todas as árvores ficou queimada, e toda a erva desapareceu. Depois, o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma espécie de grande montanha de fogo abrasador foi lançada ao mar. 1/3 parte do mar transformou-se em sangue, 1/3 parte dos animais do mar morreu, e 1/3 parte dos navios naufragou. Depois, o terceiro anjo tocou a sua trombeta. Uma grande estrela, que brilhava como um archote, caiu do céu. Caiu sobre 1/3 parte dos rios e sobre as fontes de água. Essa estrela tem o nome de absinto. 1/3 parte da água tornou-se amarga como o absinto, e muita gente morreu por causa daquela água envenenada. Depois foi a vez de o quarto anjo tocar a sua trombeta. 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas foi atingida. A sua luz perdeu 1/3 parte da claridade, e por isso 1/3 parte do dia e 1/3 parte da noite não tiveram luz. Olhei ainda e vi uma águia que voava muito alto e dizia com voz forte: Ai, ai! Ai dos habitantes da terra, quando se ouvir o som das trombetas, que os outros 3 anjos vão tocar. Apocalipse 9. Então o quinto anjo tocou a sua trombeta. Vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A estrela abriu o poço e de lá de dentro saiu fumo, parecido com o de uma grande fornalha. O sol e o ar escureceram por causa do fumo. E do fumo saíram gafanhotos que se espalharam pela terra e receberam um poder igual ao dos escorpiões. E deram-lhes ordem para não fazerem mal à erva, nem aos arbustos, nem às árvores, mas apenas às pessoas que não foram marcadas na fronte com o selo de Deus. Foi-lhes proibido matar essas pessoas. Apenas as podiam torturar durante 5 meses, e a dor causada é como a da picada de um escorpião. Durante aquele tempo, as pessoas hão de procurar a morte, mas não conseguirão encontrá-la. Desejarão morrer, mas a morte há de fugir-lhes. Estes gafanhotos pareciam-se com cavalos dispostos para a batalha. Na cabeça traziam uma espécie de coroas de ouro e tinham um rosto humano. Tinham cabelos compridos como os das mulheres e dentes como os dos leões. Tinham o peito coberto com uma espécie de couraça de ferro. O ruído das suas asas era parecido com o de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda caudas e ferrões de escorpião, e com a cauda podiam fazer mal às pessoas durante 5 meses. O seu rei é o anjo do abismo, que em hebraico é chamado Abaddon e em grego Apolion. Este primeiro castigo já passou, mas hão de vir ainda mais 2. A seguir, o 6º anjo tocou a trombeta. Ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que se encontra diante de Deus. A voz disse ao 6º anjo que tinha a trombeta:
põe em liberdade os 4 anjos que estão presos junto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram libertados para matar 1/3 parte da humanidade numa determinada hora, dia, mês e ano. Ouvi dizer que o número dos seus soldados a cavalo era de 200 milhões. Pude ver então como eram os cavalos e os cavaleiros. Os cavaleiros tinham couraças com a cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão, e da boca dos cavalos saía fogo, fumo e enxofre. 1/3 parte da humanidade foi morta por estas 3 coisas: o fogo, o fumo e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. É que a força daqueles cavalos estava na boca e na cauda. A cauda era igual à das serpentes que têm cabeças, com as quais fazem mal às pessoas. Mas o resto da humanidade, os que não foram mortos por estes castigos, não se arrependeram das obras das suas mãos, por continuarem a adorar os demónios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus homicídios, feitiçarias, imoralidades e roubos. Apocalipse 10. Vi ainda um outro anjo, cheio de força, que descia do céu rodeado de uma nuvem e com o arco-íris à volta da cabeça. O seu rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Trazia na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito no mar e o esquerdo na terra. Deu um grito forte, como o rugido de um leão, e imediatamente responderam os 7 trovões. E quando os 7 trovões se fizeram ouvir, eu pensei escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda em sigilo aquilo que os 7 trovões disseram e não escrevas. Então, o anjo que eu tinha visto de pé em cima do mar e da terra levantou a mão direita para o céu. Jurou por aquele que vive por todo sempre, que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe, e disse: o tempo terminou, mas só quando o 7º anjo fizer ouvir a sua trombeta, se completará o plano misterioso que Deus anunciou aos seus servos, os profetas. E a voz do céu, que eu antes tinha ouvido, voltou a falar-me, e disse: pega no pequeno livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra de pé em cima do mar e da terra. Fui ter com o anjo e pedi-lhe que me desse o livro. Ele respondeu-me: pega nele e come-o. Há de azedar-te no estômago, mas na boca vai saber-te a mel. Recebi o livro da mão do anjo e comi-o. Na boca era doce como mel, mas depois de o provar deixou-me o estômago azedo. Disseram-me então: é preciso que continues a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reinos. Apocalipse 11. Depois foi-me entregue uma régua semelhante a uma vara, e disseram-me: levanta-te e vai medir o templo de Deus e o altar, e conta aqueles que lá prestam culto. Mas deixa de lado e não meças o recinto exterior do templo, pois foi entregue às nações pagãs que hão de calcar aos pés a cidade santa durante 42 meses. E hei de enviar as minhas 2 testemunhas vestidas de luto, que hão de profetizar durante estes 1260 dias. Estas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão na presença do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, saiba que da boca deles sairá fogo para destruir os seus inimigos, e se alguém tentar fazer-lhes mal,
morrerão da mesma maneira. Eles têm poder para fechar o céu, de maneira que não chova durante o tempo da sua pregação. Têm também poder para transformar a água em sangue e para castigar a terra com toda a espécie de castigos, sempre que assim o desejarem. Quando acabarem a sua pregação, a besta que sai do abismo há de atacá-los, vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão nas ruas da grande cidade, que simbolicamente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão os seus cadáveres e não deixarão que os sepultem. Os habitantes da terra ficarão contentes com a morte destas 2 testemunhas. Sentirão alegria e enviarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas os tinham feito sofrer muito. Mas ao fim de 3 dias e meio, o sopro da vida que vem de Deus entrou neles, e puseram-se de pé, e o terror apoderou-se de quantos os contemplaram. Ouviram então uma voz forte que vinha do céu e lhes disse: Subam até aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, à vista dos seus inimigos. Naquele momento, houve um grande terremoto. 1/10 parte da cidade foi destruída e 7.000 pessoas morreram no terremoto. Os sobreviventes ficaram cheios de medo e glorificaram o Deus do céu. Assim passou o 2º castigo, mas o 3º já está a chegar. O 7º anjo tocou a trombeta e ouviram-se aclamações no céu. Chegou o reino do mundo, o de nosso Senhor e do seu Messias, que há de reinar por todo o sempre. Os 24 anciãos que estão sentados nos seus tronos diante de Deus inclinaram-se até ao chão e adoraram Deus, dizendo: Damos-te graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, tu que és e que eras, porque recebeste o teu grande poder e estabeleceste o teu reinado. Os povos enfureceram-se, mas esta é a hora da tua ira. É o momento de julgares os mortos e de recompensares os profetas teus servos, os teus santos e os que te respeitam, tanto grandes como pequenos. Chegou o momento de destruires aqueles que destroem a terra. Abriram-se então as portas do templo de Deus no céu e foi vista a arca da sua aliança no santuário. Nisto houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma tempestade de granizo. Apocalipse 12. Foi visto no céu um sinal extraordinário. Era uma mulher, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e quase a dar à luz. Por isso gritava com dores de parto. Depois foi visto no céu outro sinal. Era um grande dragão de fogo vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e uma coroa em cada cabeça. Com a cauda, varreu 1/3 parte das estrelas do céu e atirou-as para a terra. Colocou-se diante da mulher que ia dar à luz, para lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela deu à luz um menino, destinado a governar todas as nações com um bastão de ferro. Mas tiraram-lhe o filho e levaram-no para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que Deus lhe tinha preparado, a fim de aí ser alimentada durante 1260 dias. Foi então que no céu se deu uma batalha. Miguel e os seus anjos declararam guerra ao dragão, e por sua vez o dragão e os seus anjos responderam, mas foram vencidos e desapareceram do céu definitivamente. O grande dragão foi esmagado. Ele é a antiga serpente,
aquele a quem chamam Diabo e Satanás, o sedutor de toda a gente. Ele e os seus anjos foram atirados para a terra. Depois, ouvi no céu uma voz forte que proclamava: Chegou a hora da salvação do poder e do reinado do nosso Deus. É a hora da autoridade do seu Messias. É que foi vencido o acusador dos nossos irmãos, o que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Os nossos irmãos venceram-no com o sangue do Cordeiro e com o testemunho da sua palavra, e não se apegaram à sua vida nem diante da morte. Por tudo isto, alegrem-se os céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu contra vocês e está cheio de ira, por saber que lhe resta muito pouco tempo. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Mas foram dadas à mulher as 2 asas de águia real para voar para o seu lugar de refúgio no deserto, onde ia ser alimentada durante 3 anos e meio, longe da serpente. A serpente vomitou da sua boca um rio de água contra a mulher, para que o rio a engolisse. Mas a terra veio em ajuda da mulher, abriu a sua boca e engoliu a água que o dragão tinha vomitado. O dragão ficou enfurecido contra a mulher e por isso foi combater o resto da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis a Jesus. E o dragão parou à beira do mar. Apocalipse 13. Vi ainda a besta que saía do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Levava uma coroa em cada chifre, e nas cabeças estava escrito um nome blasfemo contra Deus. A besta que eu vi era parecida com um leopardo, com patas como as de um urso e boca como a de um leão. O dragão entregou-lhe o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Numa das cabeças parecia ter uma ferida mortal, mas a ferida estava curada. A terra inteira ficou maravilhada e foi atrás da besta. Adoraram o dragão por ter dado tal autoridade à besta e adoraram-na, dizendo: Quem se pode comparar com a besta para poder lutar contra ela? À besta foi dado o poder para proferir palavras arrogantes e blasfemas contra Deus. E foi-lhe concedido fazê-lo durante 42 meses. Abriu a boca para blasfemar contra Deus, o seu nome e a sua morada, e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para lutar contra os santos, e foi-lhe dada a autoridade para os vencer e para governar todas as raças, povos, línguas e nações. Todos os habitantes da terra hão de adorá-la, exceto aqueles cujos nomes estão escritos desde o princípio do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quem puder entender, que entenda. Quem tiver de ir para a prisão, irá para a prisão. Quem tiver de morrer à espada, morrerá à espada. É a hora da coragem e da fé dos santos. Vi depois outra besta que saía da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Consegue que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, a que tinha a ferida mortal curada. Esta segunda besta faz grandes prodígios, até mesmo o de fazer descer fogo do céu à terra à vista de toda a gente. Por causa dos prodígios que realiza na presença da primeira besta, consegue enganar os habitantes da terra, levando-os a fazerem uma estátua em honra da besta que foi ferida à espada e que conseguiu sobreviver. Recebeu poder para dar vida à estátua da primeira besta
de maneira que esta estátua pudesse falar e condenar à morte os que não a querem adorar. A besta obrigou toda a gente a ser marcada com um sinal na mão direita ou na fronte, fossem eles grandes ou pequenos, ricos ou pobres, livres ou não. Assim, ninguém pode comprar ou vender se não tiver esse sinal, o nome da besta ou o número correspondente ao seu nome. Agora é preciso sabedoria. Quem for inteligente decifre o número da besta, que é o número de um homem. E o seu número é 666. Apocalipse 14. Na visão apareceu o Cordeiro, que estava de pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 pessoas que tinham na fronte o nome do Cordeiro e o do seu pai. Ouvi também uma voz que vinha do céu, como se fosse o ruído de uma grande cascata ou o estrondo de um forte trovão. Mas a voz que eu ouvia era como a música dos tocadores de harpa. Os 144.000 cantavam um cântico novo diante do trono de Deus, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, a não ser os 144.000 que tinham sido resgatados da terra. Estes são os que não se mancharam com mulheres, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro para toda a parte. Foram resgatados por Deus entre os homens, os primeiros oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Nos seus lábios não há mentira. Eles são íntegros. Vi depois um outro anjo que voava muito alto. Tinha consigo uma boa nova de valor eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, raças, línguas e povos. Ele proclamou com voz forte: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do julgamento. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ao primeiro anjo seguiu-se um segundo que dizia: Já caiu a grande Babilônia, a que embriagou todas as nações com o vinho do furor da sua imoralidade. Um terceiro anjo seguiu-se aos outros 2 e dizia com voz forte: Quem adorar a besta e a sua estátua e receber o seu sinal na fronte ou na mão, há de beber do vinho da ira de Deus, deitado sem qualquer mistura na taça da sua cólera, e há de ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. O fumo do seu tormento subirá sem nunca terminar. Os que adorarem a besta e a sua estátua, ou trouxerem o sinal do seu nome, não terão descanso, nem de dia, nem de noite. É a hora da coragem dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi então uma voz do céu que dizia: Escreve: Felizes os que de agora em diante morrerem em união com o Senhor. Assim é, responde o Espírito, pois hão de descansar das suas fadigas, porque as suas boas obras os acompanham. Depois vi uma nuvem branca, e em cima da nuvem estava alguém sentado, que era semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. Do templo saiu um outro anjo, que disse em voz alta para aquele que estava sentado em cima da nuvem: Lança a tua foice, pois chegou a hora de ceifar, porque a seara da terra já está madura. Então, aquele que estava sentado na nuvem lançou a sua foice contra a terra, e esta foi ceifada. Saiu depois do templo do céu mais um anjo, trazendo também ele uma foice afiada. Do altar saiu outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Clamou em voz alta para o anjo de foice afiada:
Pega na tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque as uvas já estão maduras. O anjo lançou a sua foice à terra e vindimou a vinha da terra e lançou as uvas no grande lagar da ira de Deus. As uvas foram esmagadas com os pés no lagar situado fora da cidade. E do lagar saía tanto sangue que chegava aos freios dos cavalos, numa extensão de 300 quilómetros. Apocalipse 15. Vi no céu um outro grande e maravilhoso sinal. Eram 7 anjos que levavam 7 castigos. Estes são os últimos castigos, com os quais a ira de Deus chega ao seu fim. Vi também uma espécie de mar de vidro transparente, misturado com fogo. Junto do mar de vidro estavam de pé os que tinham vencido a besta, a sua estátua e o número que corresponde ao seu nome. Estes tinham as harpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Os teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações hão de vir prostrar-se diante de ti, pois as tuas sentenças justas estão à vista de todos. Depois vi que o santuário que contém a tenda da presença de Deus se abriu no céu. Do santuário saíram então os 7 anjos com os 7 castigos. Estavam vestidos de linho puro e brilhante e tinham faixas douradas à volta do peito. Um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, o que vive por todo sempre. E o santuário ficou cheio do fumo da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia lá entrar sem que primeiro se cumprissem os 7 castigos dos 7 anjos. Apocalipse 16. Ouvi então uma voz forte que saía do santuário e que dizia aos 7 anjos: Derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi derramar a sua taça sobre a terra, e apareceram chagas malignas e dolorosas nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua estátua. O segundo derramou a sua taça sobre o mar, e a água do mar tornou-se como sangue de cadáveres, e morreram todos os peixes que lá havia. O terceiro derramou a sua taça sobre os rios e as fontes, que se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tinha poder sobre as águas a exclamar: Tu és justo, és aquele que é e que era. Tu és o santo, por isso assim julgaste. Aos que derramaram o sangue dos santos e dos profetas, deste a beber sangue. É o que eles merecem. Ouvi também uma voz que vinha do altar: Na verdade, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, as tuas sentenças são verdadeiras e justas. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e o sol ficou tão ardente que abrasou a humanidade. As pessoas sofreram grandes queimaduras e maldiziam o Senhor, que com o seu poder tinha mandado tais castigos. Mesmo assim, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o reino desta ficou todo às escuras. E toda a gente mordia a língua de tanta dor. Maldiziam o Deus do céu por causa de tanto sofrimento e de tantas feridas. Mesmo assim, não se arrependeram das suas más ações. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio ficou seco,
preparando-se assim o caminho para os reis do Oriente. Vi então 3 espíritos imundos, em forma de rãs, a saírem da boca do dragão, da boca da besta e da do falso profeta. Estes espíritos são demónios e fazem sinais milagrosos. Eles vão ter com os reis de todo o mundo, com o fim de os juntarem para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Mas estejam atentos, porque eu chego de repente como ladrão. Feliz aquele que está de vigia e está vestido. Não terá que aparecer nu e ficar cheio de vergonha diante dos outros. Os 3 espíritos reuniram os reis num lugar que em hebraico se chama Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça sobre o ar. Do interior do templo saiu uma voz muito forte que vinha do trono e dizia: Está feito. Aconteceram relâmpagos, estrondos, trovões e um grande tremor de terra. Desde que o homem existe, nunca houve um tremor de terra assim. A grande cidade ficou em 3 partes e as cidades de todos os povos ficaram destruídas. Recordaram-se daquilo que Deus tinha feito à grande Babilônia. Deus obrigou-a a beber a taça do seu vinho, que é o furor da sua cólera. Todas as ilhas se afundaram e os montes desapareceram. Grandes pedras de granizo, que pesavam até 40 quilos, caíram do céu sobre a humanidade. E os homens blasfemavam contra Deus por causa daquele granizo, que era uma terrível desgraça. Apocalipse 17. Aproximou-se depois um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou-me assim: Vem cá, vou mostrar-te a sentença de condenação da grande prostituta que vive junto das águas abundantes. Os reis da terra cometeram pecado com ela, e os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho da sua imoralidade. Então o anjo transportou-me em espírito ao deserto. Vi lá uma mulher sentada em cima de uma besta de cor escarlate, a qual estava coberta com nomes blasfemos contra Deus, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher tinha um vestido de púrpura e de escarlate, e estava enfeitada com joias de ouro, com pedras preciosas e com pérolas. Segurava na mão uma taça de ouro, que estava cheia das indecências e da imundície da sua imoralidade. Na fronte tinha escrito este título misterioso: A Grande Babilônia, mãe das prostitutas e das indecências da terra. Reparei que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos que deram a sua vida por Jesus. Ao olhar para ela, fiquei espantado com o que vi. O anjo disse-me: Por que é que ficaste espantado? Vou explicar-te o significado da mulher e da besta de 7 cabeças e 10 chifres que a transporta. A besta que tu viste existia, mas já desapareceu. Em breve sairá do abismo para a sua destruição. E os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a criação do mundo, hão de ficar espantados ao verem que a besta que primeiro existia e que depois deixou de existir vai aparecer outra vez. Agora é preciso inteligência e sabedoria. As 7 cabeças significam as 7 colinas em que a mulher está sentada e que são 7 reis. Destes reis, 5 já caíram. O 6º ainda reina e o 7º ainda não chegou. Mas quando chegar, vai durar pouco tempo. A besta que existia e que agora já não existe é ela mesma o 8º rei, mas pertence também ao número dos 7
e vai acabar em ruína total. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não começaram a reinar, mas receberão um poder real juntamente com a besta, mas por muito pouco tempo. Estes 10 reis decidiram de comum acordo entregar o seu poder e autoridade à besta. Vão combater contra o Cordeiro, mas ele há de vencê-los, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e ao lado do Cordeiro estarão os chamados por Deus, escolhidos e fiéis. Depois o anjo continuou a explicar-me. As águas que viste, onde vive a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a outra besta que viste vão odiar a prostituta. Vão despojá-la de tudo e deixá-la nua. Vão comer-lhe as carnes e queimá-la no fogo. Foi Deus quem lhes meteu isto na cabeça, para assim realizarem o seu plano. Por isso, vão agir de comum acordo e entregar toda a sua autoridade à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Finalmente, a mulher que tu viste é a grande cidade, aquela que domina os reis da terra. Apocalipse 18. Depois disto, vi outro anjo que descia do céu com grande poder, e o seu esplendor iluminou a terra. Gritou com voz forte: A grande Babilônia já caiu por terra. Tornou-se habitação dos demónios, refúgio de todos os espíritos impuros, refúgio de todas as aves impuras, refúgio de todos os animais impuros e desprezíveis. É que ela embriagou todas as nações com o vinho da sua imoralidade desenfreada. Os reis da terra cometeram imoralidades com ela, e os comerciantes da terra tornaram-se ricos com o seu luxo desmedido. Ouvi outra voz do céu que dizia: Meu povo, sai desta cidade para não participares nos seus pecados, nem receberes os seus castigos. Deus lembrou-se dos seus crimes, porque os seus pecados chegaram até ao céu. Paguem-lhe com a mesma moeda, retribuam-lhe a dobrar o mal que ela fez. Deem-lhe a beber o dobro da taça que ela deu a beber aos outros. Façam-na passar tormentos e dores na medida das suas vaidades e dos seus luxos. Ela costumava gabar-se: Estou sentada num trono como uma rainha, não sou viúva, nem hei de conhecer luto. Por isso receberá num só dia todos os castigos: a morte, o luto e a fome. E será abrasada pelo fogo, porque é forte o Senhor Deus que a condenou. Os reis da terra, que cometeram com ela imoralidades, ou viveram no luxo, hão de chorar e bater no peito, quando virem o fumo do incêndio em que ela arde. Ficarão imóveis à distância, com medo do seu tormento, e hão de exclamar: Ai, ai da grande cidade, da Babilônia, a cidade poderosa! Bastou uma hora para o teu julgamento. Também os comerciantes da terra vão chorar e lamentar-se por causa dela. Ninguém mais lhes comprará as suas mercadorias: ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho, púrpura, seda, escarlate, madeira de sândalo, objetos de marfim, madeiras raras, objetos de bronze, ferro e mármore. Ninguém mais lhes comprará canela, cravo, especiarias, perfumes, incenso, vinho e azeite, flor de farinha e trigo, gado grosso e ovelhas, cavalos, carros, escravos e prisioneiros. Os frutos dos teus desejos insaciáveis afastaram-se de ti. Todas as tuas riquezas e luxos estão perdidas para ti.
nunca mais as encontrarás. Os que faziam comércio com ela de todas estas coisas e que enriqueceram à sua custa, ficarão afastados à distância com medo do seu tormento. Hão de chorar e lamentar-se assim. Ai, ai da grande cidade! Vestia-se de linho, púrpura e escarlate, enfeitava-se com ouro, pedras preciosas e pérolas, e bastou apenas 1 hora para acabar com toda esta riqueza. Também os pilotos dos navios e os seus passageiros, os marinheiros e quantos ganham a sua vida no mar, ficaram à distância. Gritavam ao ver o fumo do incêndio e diziam assim: onde é que havia uma cidade tão poderosa como esta? Lançavam pó sobre a cabeça, gritavam e lamentavam-se desta maneira: ai, ai da grande cidade, onde enriqueceram à custa da sua grandeza todos os que tinham navios no mar, e bastou apenas 1 hora para ser arrasada. Alegrem-se, ó céus, pela sua desgraça, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus vos fez justiça ao condená-la. Nisto, um anjo muito forte levantou uma pedra do tamanho da mó de um moinho e atirou-a ao mar. Depois disse: será assim, com a mesma violência, que a Babilónia, a grande cidade, há de ser lançada ao mar e ninguém mais a verá. Nunca mais se vai ouvir dentro de ti o som das harpas e dos músicos, das flautas e das trombetas. Ninguém mais verá dentro de ti trabalhadores de qualquer espécie. Nunca mais se ouvirá dentro de ti o rumor da mó do moinho. Nunca mais brilhará dentro de ti a luz da lâmpada. E deixará de se ouvir a voz do noivo e da noiva. É que os teus comerciantes eram os senhores da terra, e com os teus falsos encantos enganaste todas as nações. Nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos e de quantos foram imolados sobre a terra. Apocalipse 19. Depois ouvi no céu como que a voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. E porque condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus vingou o sangue dos seus servos que ela derramou com as suas mãos. E mais uma vez diziam: Aleluia! Por todo sempre continua a subir o fumo da grande cidade. Os 24 anciãos e os 4 seres vivos prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono. E diziam: Amém! Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos os que o servem, todos os seus fiéis, pequenos e grandes. Depois ouvi como que a voz de uma grande multidão, semelhante ao ruído de uma grande cascata e de fortes trovões, que dizia: Aleluia! Porque o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, estabeleceu o seu reinado. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque chegou o tempo das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ele deu-lhe um vestido de linho fino, resplandecente e puro. O linho representa a obra dos santos. Então um anjo disse-me: Escreve: Felizes os convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Depois acrescentou: Isto é verdadeiramente palavra de Deus. Então eu caí aos seus pés para o adorar. Mas o anjo disse-me: Não, isso não. Eu estou ao serviço de Deus, como tu e como os teus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. A Deus é que tu deves adorar. Pois dar testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então vi o céu aberto
e apareceu um cavalo branco. O cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça tinha vários diademas. Na sua fronte estava escrito um nome que só ele conhece. Estava vestido com um manto embebido em sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam-no, montados em cavalos brancos, vestidos de linho branco fino. Na sua boca tinha uma espada afiada para castigar as nações. Ele vai governá-las com uma vara de ferro, e é ele que pisará com os seus pés as uvas no lagar da ira do castigo de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto, no lugar em que cobre a coxa, estava escrito este título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi depois no sol um anjo que estava de pé e que gritou com voz muito forte para todas as aves que voavam no céu: Venham cá, juntem-se para o grande banquete de Deus. Venham comer a carne dos reis, dos generais e dos poderosos, a carne dos cavalos e cavaleiros, e de todos os homens, sejam eles escravos ou livres, pequenos ou grandes. Depois vi a besta e os reis da terra com as suas tropas prontas para combaterem o cavaleiro e o seu exército. E a besta foi presa, juntamente com o falso profeta que fazia sinais milagrosos diante dela, com os quais ele enganava os que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de enxofre a arder. Os outros foram mortos pelo cavaleiro com a espada que saía da sua boca, e todas as aves comeram as suas carnes, até se fartarem. Apocalipse 20. A seguir vi um anjo que descia do céu, e na sua mão tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo ou Satanás, e prendeu-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo, que depois fechou e selou, para não enganar mais as nações, até que se cumpram os 1000 anos. Depois deste período, deve ser solto durante algum tempo. Vi também alguns tronos. Os que se sentaram neles receberam o poder de julgar. Vi ainda as almas daqueles a quem tinham cortado a cabeça por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. São os que não adoraram a besta, nem a sua estátua, nem trouxeram na fronte ou na mão a sua marca, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não voltaram à vida a não ser depois dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que tomam parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem qualquer poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e hão de reinar com Ele durante 1000 anos. Passados 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá para enganar as nações dos 4 cantos do mundo, para enganar Gog e Magog e reunir toda a gente para a batalha. São tão numerosos como a areia do mar. Subiram a planície e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas Deus enviou fogo do céu que os devorou. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde estão também a besta e o falso profeta. Hão de ser atormentados de dia e de noite para sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e ninguém mais os viu. Vi também todos os mortos, grandes e pequenos, que
que estavam de pé e diante do trono. Então abriram-se os livros, e um outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que está escrito nesses livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que possuía, a morte e o abismo entregaram também os seus mortos, e cada um deles foi julgado segundo as suas obras. A morte e o abismo foram lançados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21. Vi então um novo céu e uma nova terra. De facto, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe. E vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém. Vinha linda, como uma noiva que se prepara para ir ao encontro do noivo. E ouvi uma voz forte que vinha do lado do trono. Esta é a morada de Deus junto dos homens. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. É este Deus que estará com eles. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas desapareceram. E o que estava sentado no trono disse: Agora faço tudo novo. E acrescentou: Escreve que estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: É um facto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao que tem sede, dou-lhe a beber de graça da fonte das águas vivas. Aquele que vencer receberá estas coisas em herança. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas todos os cobardes, infiéis, depravados, assassinos, desonestos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão o seu lugar no lago de enxofre de fogo, que é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias com os 7 últimos castigos, aproximou-se de mim e disse: Vem cá, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Transportou-me em espírito a uma montanha grande e alta, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Tinha a glória de Deus e brilhava como uma pedra preciosa, parecida com uma pedra de jaspe cristalino. A cidade estava rodeada de uma muralha grande e alta, com 12 portas. Nas portas tinha 12 anjos, e em cada porta estava escrito o nome de uma das tribos do povo de Israel. 3 portas davam para o oriente, outras 3 para o norte, outras 3 para o sul e outras 3 para o ocidente. As muralhas tinham 12 alicerces, e em cada um estava escrito um dos nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que me falava tinha uma régua de ouro para medir a cidade, as portas e a muralha. A planta da cidade era quadrada, pois tinha tanto de comprimento como de largura. Mediu a cidade com a régua, e a cidade tinha 12.000 estádios de comprimento e o mesmo de largura e de altura. Mediu também a muralha. Segundo a medida dos homens que o anjo usava, a muralha tinha 144 braçadas de altura. Os muros eram de jaspe e a cidade estava construída com ouro puro, semelhante ao puro cristal. Os alicerces da muralha da cidade estavam decorados com toda a espécie de pedras preciosas.
o primeiro com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedónia, o quarto com esmeralda, o quinto com ónix, o sexto com sardónica, o sétimo com crisólito, o oitavo com água marinha, o nono com topázio, o 10º com ágata, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, e cada porta feita de uma só pérola. A praça central da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. Não vi qualquer templo na cidade. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro é que são o seu templo. A cidade também não precisa do sol ou da lua para a alumiar. A glória de Deus ilumina-a, e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à luz daquela cidade, e os reis da terra hão de levar-lhe o seu esplendor. As portas da cidade nunca se hão de fechar, porque nela não haverá noite, e ela há de receber o esplendor e a honra das nações. Nela não entrará nada de indigno, nem adoradores de falsos deuses, nem mentirosos. Só lá entrarão os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22. O anjo mostrou-me depois o rio das águas vivas que brilhava como cristal e que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de cada lado do rio crescia a árvore da vida, que dava frutos 12 vezes por ano, em cada mês o seu fruto. E as folhas da árvore servem de remédio para toda a gente. E nunca mais haverá a maldição de Deus. E na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos hão de prestar-lhe culto. Hão de vê-lo frente a frente, e o seu nome estará gravado na fronte deles. Não vai haver mais noite, nem eles terão necessidade da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus será a sua luz, e hão de reinar para todo sempre. Depois o anjo disse-me: Estas palavras são verdadeiras e dignas de fé. O Senhor, o Deus que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos que o servem aquilo que deve acontecer dentro em breve. Jesus diz: Eu virei dentro em breve. Felizes os que acreditam nas palavras proféticas deste livro. Eu, João, é que ouvi e vi todas estas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. Mas ele disse-me: Não faças isso! Eu estou ao serviço de Deus como tu e como os teus irmãos, os profetas, e como todos os que guardam as palavras deste livro. É a Deus que tu deves adorar. Depois, o anjo acrescentou: Não guardes em segredo as palavras proféticas deste livro, pois o momento da sua realização está a chegar. Aquele que é mau continua a fazer o mal. O que é pecador continua a pecar. Que o bom continue a ser bom e que o santo se santifique ainda mais. Mas atenção, eu virei muito em breve e trarei comigo a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que purificam as suas vestes para terem o direito de comer o fruto da árvore da vida e de entrar pelas portas da cidade. Mas ficarão de fora todos os que são como cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os adoradores de falsos deuses e todos os que mentem por palavras e obras. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dizer tudo isto acerca das igrejas. Eu sou o rebento e o descendente da família de David.
Sou a estrela brilhante da manhã. O espírito e a esposa dizem: Vem. Aquele que ouve isto, diga igualmente: Vem. Quem tiver sede, que se aproxime. Quem quiser a água da vida, recebe-a de graça. Eu, João, declaro a todos os que ouvirem as palavras proféticas deste livro: se alguém lhes acrescentar qualquer coisa, Deus há de castigá-lo com os castigos descritos neste livro. E se alguém retirar alguma das palavras proféticas escritas neste livro, Deus lhe retirará a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, conforme vem escrito neste livro. Aquele que é testemunha de todas estas coisas diz: Sim, vou chegar muito em breve. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam com todos vós. Tradução interconfessional. Copyright 1993, 2009, Sociedade Bíblica de Portugal. Todos os direitos reservados.